pessoas desaparecem misteriosamente. Algumas são encontradas, outras permanecem sem rastro. No episódio de hoje, vamos conhecer a história de Marcelo Lima da Silva, que desapareceu após sair de casa para ir ao supermercado. O que aconteceu com ele é um completo mistério que assombra sua mãe e toda a sua família. Às vezes eu sinto que o Marcelo está morto. De agosto de 2012. É uma manhã de sábado tranquila como tantas outras na vida de Marcelo. Atendendo a um pedido de seu pai que está no trabalho, ele prepara uma macarronada para que os dois almocem juntos. Ele colocou uma água no fogo para fazer uma macarronada. Aí ele cortou todos os temperos e quando ele abriu o armário ele viu que não tinha o atum. E ele queria fazer aquela macarronada com molho de atum. Marcelo pega um dinheiro na escrivaninha e sai pela porta da cozinha, seguindo para o mercadinho do bairro que fica perto de casa. Mas algo muito grave pode ter acontecido, pois ele, Marcelo, não voltou mais. Aí a minha filha Marcela falou: mãe, Marcelo saiu, tava fazendo uma macarronada, saiu para comprar um atum e não voltou mais. Butantã, São Paulo. Marcelo Lima da Silva é um artesão de 30 anos que mora com o pai e a irmã mais nova em uma casa modesta na zona oeste de São Paulo. Filho mais velho, Marcelo sempre foi muito apegado à sua mãe, Vilma Lima da Silva, mantendo uma amizade confessional com ela durante toda a sua vida. A gente era muito de conversar, não só aquele relacionamento de mãe com filho, mas como acontecia muito de eu ser amiga dele, de eu me abrir para ele conversar comigo o que ele sentia. A vida foi difícil para Vilma. Mãe de 4 filhos, o dia a dia carregado de tarefas a impede de estudar e trabalhar fora. Os constantes atritos com o marido levam a uma relação violenta, que deixa sequelas nos filhos, principalmente o mais velho. Porque ele ficava chateado. E depois, quando eu estava sozinha com ele, eu via o jeito que ele me abraçava e o jeito que ele chegava assim. E ele falava: mãe, eu tenho medo de você morrer. Isso ele sempre falou para mim. Ele tinha medo de ficar sozinho. Felizmente, os anos passam e o relacionamento finalmente chega ao fim com o apoio incondicional dos filhos à mãe. Eu saí e dei tchau para eles e falei: eu vou embora porque não dá mais. E eles sabiam por que eu estava saindo. Então não foi nada escondido, não foi nada assim que eu não falasse para eles. Com muito esforço, Vilma volta a estudar e começa a trabalhar. Ela mora por alguns anos com sua mãe até se casar novamente. Os filhos continuam a manter uma relação próxima, principalmente Marcelo, que chega a morar com ela e o padrasto por um tempo. Ele sempre foi muito gentil assim comigo, muito amigo e muito atencioso comigo. Então, eu chegava, ele sempre estava conversando e ali, pronto, ele passava 1 mês, 2, 3, até 1 ano ali junto comigo, né? Infelizmente, o ciúme de Marcelo com o padrasto acaba interferindo na convivência familiar e um dia ele resolve voltar a morar com o pai. Na terça-feira, ele falou assim: mãe, eu ia te ligar, eu resolvi dar um tempo aqui com o pai, eu vou ficar aqui. Eu falei: você tem certeza? Ele falou assim: eu tenho, eu vou dar um tempo aqui. Eu falei: então tá bom, se cuida. Ele falou: você também se cuida. Vilma sente que o filho está amadurecendo, o que por um lado é muito bom. Entretanto, ela percebe que com o crescimento, Marcelo está se afastando cada vez mais dela. Os anos passam, as filhas crescem, se casam e Marcelo se torna um homem de 30 anos. Depois de trabalhar em várias empresas, ele se encontra profissionalmente no artesanato. Faz pequenas peças e objetos e os comercializa em feiras e eventos. Como sua mãe previa, o relacionamento dos dois fica mais distante. A gente conversava, ele ia muitas vezes onde eu estava, ele já foi em serviço meu, né, dele me procurar no serviço, eu saía atender o Marcelo, mas ele conversava o essencial, mas não tinha mais aquelas conversas que ele me falava sobre ele, já não era coisa bem superficial.
Marcelo também adota a filosofia hippie como um modo de vida e tem o hábito de viajar repentinamente, passando dias fora de casa, o que deixa toda a família apavorada. Porque ele, com esse negócio de hippie, o Marcelo sempre andou. Sempre andou. Mas por onde ele me ligava. Tinha vezes que ele me ligava 2, 3 vezes no dia, no mesmo dia. Ele sempre se comunicou comigo. Para desespero da família, numa de suas viagens inesperadas, Marcelo resolve visitar alguns parentes no Nordeste e vai de bicicleta até uma pequena cidade no interior de Pernambuco. Aí foi até a Rádio Arco Verde. Foi quando o locutor da rádio, que é sobrinho meu, por parte do meu ex-marido, ele me ligou e ele até mandou uma mensagem pelo microfone falando do paradeiro do Marcelo, estava lá, né? Felizmente, tudo dá certo. E para alívio de Vilma, dias depois, Marcelo volta para São Paulo, são e salvo. Mas seu comportamento imprevisível e suas aventuras inusitadas ainda cobrarão um preço muito alto. 20 de setembro de 2012. Vilma está há algumas semanas sem falar com os filhos. Sua mãe está muito doente, o que a obrigou a largar o emprego para cuidar dela. Quase no finalzinho de agosto, minha mãe deu a entrada a primeira vez numa UTI, que ela teve um começo de um derrame. Aí eu estava bem assim, concentrada com a minha mãe. Aí eu não tinha ligado para lá assim muitas vezes. Ela então telefona para a casa do ex-marido e conversa com Adriana, sua filha mais velha. Quando pergunta de Marcelo, tem uma surpresa desagradável. Depois, porque eu liguei, falei, eu não estou ouvindo a voz do Marcelo, cadê ele? Aí a minha filha mais velha falou, mãe, o Marcelo saiu, tava fazendo uma macarronada, saiu para comprar um atum e não voltou mais. A situação é ainda pior. Marcelo está desaparecido há mais de um mês, sem que ninguém faça ideia de seu paradeiro. Vilma sente um frio na barriga. Seu filho sempre viajou repentinamente, mas sempre deu um jeito de avisar onde estava. Será que desta vez algo mais grave aconteceu? Butantã, zona oeste de São Paulo. Marcelo é o primeiro e único filho homem de Vilma Lima da Silva, fruto de um casamento em harmonia e de muito planejamento. Foi uma coisa que aconteceu para mim, foi uma das melhores coisas, os maiores prazeres da minha vida, foi quando eu soube que estava grávida e quando eu soube que era um menino. Com o passar dos anos, a família cresce e o casamento vai se deteriorando, chegando ao extremo da violência física. Sempre atencioso e talvez por ser o filho mais velho, Marcelo cresce muito apegado à mãe. Ele sempre estava ali, ele fazia o que ele podia, nem que fosse um papelzinho que ele escrevesse, mãe eu te amo, mas ele sempre lembrava de mim, sempre foi assim muito bom, muito carinhoso, muito atencioso. Quando os filhos atingem a maioridade, Vilma finalmente consegue se separar e seguir em frente. Ela volta a estudar, começa a trabalhar e anos depois encontra um novo companheiro. Sua relação com os filhos continua a mesma. Eles a visitam com frequência e Marcelo até chega a morar com ela por um tempo. Ele sempre foi muito gentil assim comigo, muito amigo e muito atencioso comigo. Então, eu chegava, ele sempre estava conversando, ali pronto, ele passava um mês, 2, 3, até um ano ali junto comigo, né? Mas, infelizmente, Marcelo tem ciúmes da mãe com o padrasto e depois de um tempo acaba optando por voltar a morar com o pai. Aí ele falou assim, mãe, eu não tenho o direito de atrapalhar a sua vida. Eu não tenho. De volta à casa do pai, Marcelo estuda, trabalha e, por fim, adota a filosofia hippie como um meio de vida. Ele trabalha com artesanato e se sustenta com a venda de pequenos objetos feitos à mão. De tempos em tempos, viaja e passa dias fora de casa. Porque ele, com esse negócio de hippie, o Marcelo sempre andou. Sempre andou. Mas por onde ele me ligava. Tinha vezes que ele me ligava 2, 3 vezes no dia. 20 de setembro de 2012. Cuidando de sua mãe doente e praticamente sem tempo para fazer mais nada, Vilma telefona para a casa do ex-marido para saber dos filhos. Eis que ela tem uma péssima notícia. Marcelo saiu de casa há mais de um mês e não voltou. Aí a minha filha mais velha falou, mãe, Marcelo saiu,
Estava fazendo uma macarronada, saiu para comprar um atum e não voltou mais. Vilma se assusta. Sempre que viaja, Marcelo encontra um meio de avisar onde está. Há mais de um mês desaparecido e sem dar notícias, algo realmente grave pode ter acontecido. Falei, como assim? Ela falou assim, mãe, eu ia te falar, mas você estava aí com a avó, você estava aí toda atrapalhada com a avó, preocupada, e a gente não quis te dar mais uma preocupação. Segundo Adriana, Marcelo teria saído na manhã do sábado, dia 4 de agosto, para ir ao mercadinho próximo de casa. Ele estava preparando uma macarronada a pedido de seu pai e faltava um dos ingredientes. Ele colocou uma água no fogo para fazer uma macarronada. Aí ele cortou todos os temperos e quando ele abriu o armário, ele viu que não tinha o atum. E ele queria fazer aquela macarronada com molho de atum. Acreditando que algo está errado, Vilma resolve ir até o Butantã em busca de alguma pista de seu filho. Ela vai até o mercadinho onde Marcelo teria ido comprar o atum. Aí teve lá nesse mercado, que depois eu fui lá, eles falaram que viram ele no dia lá fazendo as compras, comprou, na porta do mercado ele acendeu um cigarro, ninguém sabe se o Marcelo subiu, se ele desceu, se passou algum carro, e ninguém sabe. Marcelo realmente foi visto em frente ao mercado por mais de uma pessoa, descalço e sem camisa. Depois disso, simplesmente sumiu. Devido à proximidade com uma rodovia, Vilma começa a acreditar que seu filho foi sequestrado. Lá é paralelo com a Raposo Tavares. Então, tem acesso de quem está na Raposo, que fez um retorno no quilômetro 15, tem uma alça que eles passam ali por dentro. Você entendeu? Tanto passa ônibus, passa tudo. Depois de procurar nas redondezas, Vilma volta para a casa do ex-marido e conversa com Adriana, em busca de mais informações sobre a manhã do sábado. Então, o que eu fiquei pensando, eu acho que ele se chateou com alguma coisa. Ele estava chateado, ele podia estar angustiado com alguma coisa. E alguma coisa, naquela hora que ele tinha saído, não sei, alguém falou alguma coisa, não sei. E para ele sair assim, ele estava muito angustiado. Vilma acaba descobrindo que Marcelo havia brigado com a irmã no dia em que saiu de casa. Logo, a jovem começa a se culpar pelo que aconteceu. Tanto que a Adriana também, logo em seguida, ela não lembra da discussão, não lembra nada, porque em seguida ela foi internada no hospital psiquiátrico. Para piorar a situação, Adriana cai em depressão, uma situação que exige de Vilma ainda mais empenho. Além de eu cuidar da minha mãe, ainda ia visitar a Adriana lá no hospital, que ela ficou 2 meses internada no hospital psiquiátrico Pinel. Vilma já não sabe o que fazer. Além de cuidar da mãe, acompanha o tratamento da crise depressiva na qual a filha mergulhou ao mesmo tempo em que procura por Marcelo. Ela teme não ter forças para suportar tanta pressão. Infelizmente, a vida ainda aguarda mais um grande golpe para ela. Um ano se passa sem notícias de Marcelo. Mesmo esgotada e praticamente sem tempo para procurar pelo filho, Vilma insiste em buscar alguma pista. Procurava ele no bairro, perguntava dele para todo mundo, passava foto dele, perguntava aí onde tinham os amigos dele, entendeu? E ninguém nunca mais tinha visto o Marcelo, ninguém viu o Marcelo. Durante esse período, Vilma tem 2 grandes perdas na família, sua mãe e seu irmão. Após o falecimento de seus entes queridos, ela decide que vai descobrir o paradeiro de Marcelo a qualquer custo. Cuidava do meu irmão, aí quando minha mãe quando meu irmão foi morar no céu e minha mãe, aí foi quando eu falei, gente, o Marcelo não aparece, mas só que daí eu procurava o Marcelo, mas não tinha feito o boletim. Finalmente, após 1 ano, Vilma providencia o registro do desaparecimento de Marcelo. E é justamente nesse momento que surge a primeira pista de seu filho. Eu tive no fluxo dentro da Cracolândia. Os meninos chegaram a me atacar lá dentro, porque eu não sabia, essas camisetas, tem um brasão da polícia. Eles achavam que eu estava disfarçado lá dentro. Será verdade? Será que Marcelo esteve todo esse tempo envolvido com o consumo de drogas? E, pior, está vivendo numa das áreas mais perigosas de São Paulo?
Marcelo, Vilma se enche de coragem e mergulha de vez na busca por seu filho. Além de distribuir cartazes e fotografias pelos bairros e cidades vizinhas, ela finalmente vai até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, onde providencia o registro do desaparecimento. E é justamente neste momento que surge o relato de que Marcelo foi visto na Cracolândia, uma área na zona central da cidade de São Paulo, tomada por dependentes químicos. Até então, Vilma nunca desconfiou que o filho fosse usuário de drogas. No dia que eu peguei o cartãozinho dele do SUS, ele saiu sem documento, o documento dele tá todo comigo. Ele saiu com o cartão do SUS, eu peguei o cartão e passei no posto, para ver se ele tinha alguma passagem de algum médico. Uma rápida verificação nos registros dos postos de saúde do município revelam. Aí eles me falaram que ele tinha uma passagem que ele passou no Parque Dom Pedro. Aí foi quando eles me falaram que ele estava alcoolizado e com droga. Até eu não sabia. Sem nenhuma dúvida de que Marcelo estava envolvido com drogas, Vilma parte para a Cracolândia. A esperança de encontrar Marcelo por lá é do mesmo tamanho de seu medo. Ainda assim, ela vai e circula em meio a uma multidão de viciados. Eu tive no fluxo dentro da Cracolândia. Os meninos chegaram a me atacar lá dentro, porque eu não sabia. Essas camisetas tem um brasão da polícia. Eles achavam que eu estava disfarçado lá dentro. Mesmo sendo atacada por algumas pessoas na Cracolândia, Vilma persiste e continua procurando por Marcelo. Ela carrega cartazes com a foto do filho e algumas testemunhas confirmam tê-lo visto na área. Né? Só que todo mundo vê o Marcelo, mas eu não senti o Marcelo ali. Sabe? Não tinha aquele negócio que eu ia, o coração apertava, hoje eu vou achar o Marcelo, ele tá aqui, eu nunca senti isso. Apesar das possíveis testemunhas, os dias passam e Vilma não encontra nenhuma evidência de que Marcelo está na Cracolândia. Que nem eu falei, eu fui várias vezes na Cracolândia, fui ali naquela rua onde eles também ficam, a rua Guaianazes. Fui várias vezes ali, você encontra de tudo, mas nunca vi o Marcelo. Desta vez, a decepção vem com uma onda de alívio. Afinal, se Marcelo não está na Cracolândia, talvez não esteja passando por problemas envolvendo o consumo de drogas. Mas, novamente, Vilma se encontra na estaca zero, sem pistas e sem saber por onde recomeçar sua busca. O tempo continua a avançar e Vilma busca outras alternativas para divulgar o desaparecimento de Marcelo. No Departamento de Arte Forense do DHPP, ela colabora para desenvolver uma fotoprogressão de seu filho. Então, quando eu vi a foto do cara, eu falei, nossa, estava bem parecida com o pai. E aí, o cabelo dele arrumado, ele, uma época, usava muita trança desse jeito. E assim, bagunçado, que eu acho que eu encontrei ele assim. Vilma também é apresentada a Ivanise Espiridião, coordenadora da Associação Brasileira de Busca e Defesa à Criança Desaparecida, a ONG Mães da Sé. E a gente pegou o caso do Marcelo logo que ele desapareceu. Ele está conosco desde quando ele desapareceu. Com o desaparecimento de Marcelo registrado na Mães da Sé, Vilma começa a participar de reuniões e encontros com mães de desaparecidos e ganha mais fôlego para continuar sua busca. Essas reuniões que a gente faz aos domingos é exatamente para essa troca de energia, né? Para essa troca até para uma desabafar com a outra, dar apoio, dar colo para a outra. Então ela reclama que ela sente muita falta das mães, porque ela não tem condição de sair de casa sozinha. Mas, infelizmente, a vida cobra seu preço. Depois que o Marcelo foi embora, eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, fiz 2 cirurgias, uma não foi tanto, mas essa outra da agora foi muito ruim, foi uma operação que eu fiz na minha cabeça. Depois da cirurgia, Vilma perde parcialmente a visão do olho direito, o que acaba dificultando até a sua locomoção. Então hoje para mim é muito mais difícil para mim andar, para mim sair atrás do Marcelo. Sabe, lugar que eu nunca fui, eu tenho dificuldade de andar, de pisar. Sem poder sair às ruas, Vilma mergulha na internet. Com a ajuda das filhas, começa a divulgar o desaparecimento de Marcelo nas redes sociais. Em
janeiro de 2017, grava um vídeo contando sua história e posta no YouTube. De repente, uma luz de esperança surge numa madrugada. Uma reportagem na TV mostra um rapaz chamado Marcelo preso por policiais. Na Globo News, eu assisti uma vez que eu acordei de madrugada, a TV estava ligada e passou uma reportagem com o nome de Marcelo, uma casinha de plástico transparente, mas não vi a foto do Marcelo. Além do nome, as características físicas do rapaz e os objetos encontrados com ele remetem ao filho de Vilma. Seria mesmo o Marcelo? Aí eu vi, falei com a minha filha, aí ela ligou na época na delegacia de lá, mas realmente o Marcelo, mas não era o meu. Hoje, Vilma tenta seguir em frente com o fantasma do desaparecimento de Marcelo, assombrando sua vida todos os dias. Às vezes eu sinto que o Marcelo está morto. Por eu não saber nada dele, ele não passar por nenhum albergue, por ele não ter procurado nada, não ter procurado um hospital, não ter procurado nada, porque eu já fui em muitos lugares procurar o Marcelo. Em muitos lugares e nunca soube nada, nem nada parecido, nada. Apesar de não encontrar motivos para tanto, ela se sente culpada de alguma forma pelo desaparecimento do filho. Ele estiver vivo, ele precisa de mim. Eu já acordei com o Marcelo me chamando, eu já vi o Marcelo na porta do meu quarto, com a mão assim, pedindo ajuda. Marcelo Lima da Silva desapareceu em 4 de agosto de 2012. Desde então, Vilma Lima da Silva, sua mãe, convive com a incerteza de seu paradeiro e com o medo de que algo muito grave possa ter acontecido com seu filho. Ao mesmo tempo que eu sinto que talvez ele não exista mais, mas ainda corro atrás, ainda tento ver se eu tenho de alguma maneira uma notícia dele, porque não dá mais para ficar, não dá mais para... Tem dia que é difícil, tem dia que é muito difícil. 7 longos anos já se passaram e hoje Marcelo está com 37 anos. Apesar de já ser adulto, Marcelo pode ter sua aparência um pouco alterada durante esses anos e provavelmente se parecerá com a pessoa desta foto envelhecida pelo DHPP. Se você viu essa pessoa ou tiver alguma informação sobre seu paradeiro, entre em contato pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. A sua ajuda é muito importante. Desistir nunca. Com muita dificuldade, mas eu vou continuar lutando, não vou desistir de jeito nenhum. E que nenhuma vez me perguntaram pra mim, e se de repente esse tanto de tempo dele na rua, ele não for mais o Marcelo que você sabia que ele era, eu vou amar do mesmo jeito e é meu filho. Não importa.